Salve galera, aqui é a professora Natália Besaggio. Se não se inscreveu, se inscreve aí, toca o sininho, curte, comenta, compartilha com a geral. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o governo de João Goulart, também conhecido como Jango. A gente precisa entender um pouquinho o contexto, o que é que estava acontecendo no mundo nessa época e que vai influenciar a política, a economia, enfim, toda a conjuntura do Brasil na época. Bom, na década de 1960 estava rolando no mundo aquilo que a gente chama de Guerra Fria. O mundo estava bipolarizado, ou seja, nós tínhamos dois blocos bem definidos. Um bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e um bloco socialista liderado pela União Soviética. Por que eu estou dizendo isso? Fazia pouco tempo que tinha acontecido a Revolução Cubana. E depois da Revolução Cubana, começou a ser implantado o socialismo na ilha de Cuba. Os Estados Unidos, nesse contexto de Guerra Fria, de anticomunismo, tinha medo que os outros países da América Latina seguissem o exemplo de Cuba. Então, os Estados Unidos, de certa forma, vão apoiar golpes militares aqui na América Latina. Por exemplo, no Brasil, no Chile, na Argentina. Esse contexto é importante para a gente entender por que é que o João Goulart acabou sendo deposto para dar lugar a uma ditadura militar. Aqui é importante lembrar que o João Goulart, na verdade, não era o presidente do Brasil, ele era o vice-presidente. Naquela época, o presidente era o Jânio Quadros, que por uma série de fatores que a gente pode analisar em um outro programa, ele vai acabar renunciando à presidência. Na verdade, ele teve menos de um ano na presidência do Brasil. Quando ele renuncia, segundo a Constituição, quem deveria assumir seria o vice, o João Goulart, também conhecido como Jango. Aqui vale lembrar que o Jango já era uma figurinha carimbada aí na história do Brasil. O Jango já apareceu em outros momentos. Por exemplo, ele tinha sido ministro do Trabalho do Getúlio Vargas. Ele tinha sido vice-presidente no mandato do JK, do Juscelino Kubitschek. E agora ele era vice-presidente do Jânio Quadros. E o João Goulart, ele era um político com uma tendência à esquerda. Ele era um político que se aproximava dos trabalhadores, do sindicalismo. E nós estamos nesse clima de Guerra Fria, de anticomunismo. E para agravar a situação, quando o Jânio Quadros abriu mão da presidência do Brasil, o Jango estava na China, que já era um país socialista. Bom, o resto da história você já pode imaginar, né? Quando o João Goulart volta da China para assumir como presidente, já estava rolando aí uma articulação dos militares para tentar dar um golpe no Brasil. E esses caras não queriam deixar o João Goulart assumir. Resumindo a ópera, o João Goulart só pôde assumir porque o regime presidencialista foi substituído por um regime parlamentarista. Ou seja, o Congresso Nacional ia eleger um primeiro-ministro e esse primeiro-ministro iria limitar os poderes do presidente, que no caso era o João Goulart. Bom, essa medida de adotar o parlamentarismo não resolveu os problemas que o Brasil enfrentava naquela época, como por exemplo, uma alta inflação, uma alta dívida externa, uma grande desigualdade social, uma grande concentração fundiária, ou seja, uma grande concentração de terras. E o presidente, que era o João Goulart, ficou na verdade meio que de mãos atadas. E nesse período, enquanto vigorou o parlamentarismo no Brasil, a gente vai ter uma série de greves, de manifestações que vão eclodir justamente por essas desigualdades sociais que vinham, na verdade, se a gente lembrar, lá desde o governo JK, desde outros momentos da história do Brasil. Nesse ponto, é importante falar que a população brasileira percebeu que esse regime parlamentarista acabava amarrando, limitando a atuação do presidente. Em janeiro de 1963, então, foi lançado um plebiscito. O que é um plebiscito? É uma votação não obrigatória.
E a pergunta era simples: vocês querem que o Brasil continue sendo um regime parlamentarista? Sim ou não? E aí o resultado foi que mais de 80% da população brasileira votou pelo fim do parlamentarismo e a volta do presidencialismo. Ora, com a volta do regime presidencialista, o João Goulart agora tinha maior autonomia, tinha maior liberdade de atuação para tentar acabar com esses problemas, principalmente os problemas de ordem econômica, que atingiam boa parte da população brasileira. Para tentar resolver isso, ele vai lançar as chamadas reformas de base. E as reformas de base tinham como objetivo investir em diferentes áreas, na área tributária, bancária, universitária e principalmente na questão agrária, para que houvesse uma redistribuição melhor das terras. O problema é que, para poder colocar essas reformas de base em prática, ele precisava do apoio do Congresso. Na verdade, ele precisava de 3/5 dos votos do Congresso. E no Congresso você tinha muitos representantes da elite latifundiária, que não tinham nenhum interesse em aprovar uma reforma agrária, por exemplo. Bom, vai ser nesse momento que o João Goulart vai tentar uma guinada à esquerda, fazendo o quê? Como ele não tinha o apoio dessas elites, ele vai tentar buscar esse apoio nas bases populares. Então, os trabalhadores, os sindicatos, os estudantes. E ele resolve o seguinte: aprovar as reformas de base a partir de comícios, para mostrar que ele tinha o apoio popular. Bom, dito e feito, no dia 13 de março de 1964, lá no Rio de Janeiro, na chamada Central do Brasil, o Jango vai fazer o primeiro comício. E nesse comício ele vai lançar as primeiras reformas, que eram as reformas na área da agricultura, tá? Que seria a reforma agrária. Quero que eu sinta a sua vontade de sumir do mundo e largar isso aqui tudo. Ó, desassossego de vida, mas com a sua tentação. Eu tô cansado. A ideia era pegar terras que não estavam sendo utilizadas, grandes propriedades que não estavam sendo utilizadas, e fazer uma redistribuição mais justa dessas terras. Ora, diante desse quadro, é claro que as elites, os latifundiários, aqueles que eram mais conservadores, ficaram com medo do que podia acontecer. Além disso, você tem que lembrar toda aquela história que eu falei no começo da aula, de que havia um anticomunismo, que era fomentado, que era incitado, que era apoiado pelos Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos inclusive tinham, através de institutos como o IPES, eles tinham patrocinado a veiculação de matérias, falando que o João Goulart poderia instalar no Brasil uma república sindicalista, que podia se aproximar do socialismo. Então, nesse contexto, você vai ter uma reação que não vai demorar para acontecer. 6 dias depois do comício na Central do Brasil, esses setores mais conservadores da elite se articularam e fizeram em São Paulo a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que reuniu milhares de pessoas. Nesse ponto é importante a gente lembrar que a Marcha da Família com Deus pela Liberdade foi o apoio civil que os militares precisavam para dar um golpe. Tanto que hoje tem muitos historiadores que dizem que, na verdade, o golpe de 64 foi um golpe civil-militar. Por quê? Porque essa parcela da população foi para as ruas e apoiou essa escalada golpista. O resultado foi que o João Goulart então acaba sendo deposto. No dia 1º de abril de 1964, você tem o início da ditadura militar no Brasil. Muitos desses que tinham ido para as ruas e apoiado o golpe militar pensavam que os militares iam assumir o poder, iam, entre aspas, limpar o comunismo do Brasil e logo nós voltaríamos à normalidade democrática. Ledo engano. Nos próximos 21 anos, o Brasil vai estar sob o regime de uma ditadura militar. Mas esse é um tema para uma próxima aula. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um
beijo e se cuidem!